Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia de Pentecostes, dia que o Espírito Santo desce sobre nós, sobre a Igreja, rezemos com o Evangelho de São João, do capítulo 20, dos versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do teu Espírito, Senhor, a terra está cheia. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, festa de Pentecostes, festa onde acolhemos a onipresença de Deus. O Espírito está sobre nós. A terra se renova com essa presença misteriosa de Deus. Mas afinal, quem é esse Espírito de Deus? O que temos a dizer a respeito dele, partindo da liturgia de hoje? Primeira coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, é um dos três no qual nós acreditamos. É um dos três que se dá a nós como um grande presente. Trata-se de um dom de Deus, enviado sobre o nosso coração. Na solenidade de hoje, nós recordamos e revivemos a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos e os outros discípulos. Sim, eles estavam reunidos com Maria, com as portas fechadas, em oração no cenáculo. Porém, o Espírito de Deus, aquele que pairava sobre as águas na criação do mundo, que as santificou, que desceu sobre o Cristo no batismo no Rio Jordão, ele nos foi prometido e hoje nos faz viver a plenitude do mistério pascal. Sim, Pentecostes é, portanto, o cumprimento da promessa de Jesus. Ele mesmo quem diz: se eu for, eu enviarei sobre vós o Espírito de Deus. Pentecostes é fruto dessa generosidade, é fechamento deste grande tempo litúrgico chamado de Páscoa, onde o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que, por meio do batismo, se tornaram filhos de Deus. Enquanto Jesus foi um Deus entre nós, o Espírito Santo é Deus em nós, dentro do nosso coração, coração que hoje se torna cenáculo, pois que possamos apresentar ao Senhor os nossos melhores frutos. O Paráclito nos chama a evangelizar, o Espírito Santo nos chama a dar testemunho, nos chama a tornar o reino de Deus presente neste mundo. Querido irmão, querida irmã, evangelizar não é fazer meros seguidores, mas é fazer com que os nossos irmãos, as nossas irmãs, façam um encontro, uma experiência pessoal com o Senhor. Querido, o Espírito Santo vem sobre o nosso coração de forma individual para nos forjar numa comunidade. Ele nos impulsiona a levar aos nossos irmãos, às nossas irmãs, a salvação. Sim, ninguém vive a fé de forma sozinha, solitária. Se eu e tu formos dóceis à ação do Espírito Santo, nós veremos a nossa transformação silenciosa, mas nós também veremos a edificação da igreja diante de nós. Sim,
seremos individualmente cheios do Espírito Santo. Enquanto comunidade, continuaremos falando do Senhor àqueles que ainda nunca sequer ouviram ou conheceram o Senhor Jesus. Por isso, tudo o que nós precisamos é exatamente isso: ser cheios do Espírito Santo. Nesta igreja, nesta casa, ninguém precisa de outra coisa a não ser cheio do Espírito de Deus. Querido irmão, querida irmã, para que possamos chegar ao convívio dos eleitos, para que possamos ser de fato íntimos de Deus, nos aproximemos de Maria, sim, ela que estava no cenáculo, e recebemos, acolhemos este grande dom de Deus sobre nós e sobre a nossa comunidade de fé. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.